A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Pregar a palavra de Deus não é só uma responsabilidade muito grande, mas também é um privilégio enorme. E eu fico muito feliz porque eu sei que Deus vai falar aos nossos corações, porque essa palavra ela veio impactar a minha vida, e eu tenho certeza que Deus vai falar na sua vida também, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler o que diz as Escrituras. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Então vamos ler novamente. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Senhor, esta é a Tua palavra, Deus, e nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra sempre nos diz a verdade. E nós cremos, ó Deus, que por intermédio da Tua palavra, Deus, as nossas vidas serão mudadas. As nossas vidas, ó Pai, vão ter refrigério, vão ter gozo, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é quem escreveu isto que acabamos de ler. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai falar aqui nesta noite, e nós colocamos os nossos corações, ó Deus, em sintonia em Ti, ó Deus, para que o Senhor possa ministrar, ó Deus, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, tempo, nós vamos falar sobre o tempo. Tempo é uma medida que nos foi concedida, que nos foi colocada para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos organizar a nossa vida melhor, para que nós possamos ter, ter tempo para saber que cada propósito, cada coisa que a gente vive aqui, ela foi primeiramente sonhada, ela foi primeiramente feita no mundo espiritual, para depois chegar aqui nesse plano que nós estamos. Então, antes de você viver qualquer coisa na sua vida, saiba que existe um tempo de semeadura. Alguém semeou na sua vida, alguém ministrou na sua vida, e tempo é um bem tão precioso, que eu creio que se alguém tiver como mensurar o tempo e precificar o tempo, eu creio que essa pessoa ela vai ficar rica, porque vender tempo é um bom negócio, eu tenho certeza disso. Então, os gregos antigos, eles viram a importância do tempo e criaram 3 conceitos. Desses 3 nós vamos focar mais em 2, que é o Cronos, Kairos e Aeon. Nós vamos focar mais no Cronos e no Kairos. Na teologia cristã, pode-se dizer que Cronos é o tempo humano. Esse tempo aqui, agora são 8 horas e 37 minutos. Então isso é o Cronos. Quantos anos você tem, qual que é a estação do ano, tudo isso é medido em Cronos. Então é o nosso tempo, é a nossa medida de tempo. E também existe o Kairos. O termo Kairos descreve o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele não pode ser medido, ele não pode ser mensurado. O tempo Kairos é um momento indeterminado no nosso tempo. Veja bem, o tempo de Deus é um momento inesperado, indeterminado, que Deus faz algo acontecer, algo especial.
Porque diz a palavra que para o Senhor, né, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, amém? E se a gente for aprofundar aqui nessa palavra, Salomão, ele fala assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito embaixo do céu. Se você for acompanhar, eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta aí, no versículo 2, vai estar falando assim, ó, existe tempo de nascer e tempo de morrer. O que Deus está falando aqui? Nós temos um tempo e o tempo de nascer, ou seja, você nasceu, você está vivendo agora, né? Porque isso foi Deus quem colocou. Então, primeira coisa que a gente deve aprender aqui, nós não somos imortais. Apesar de que muitos aqui, aliás, muitos não, acho que eu creio que a maioria de nós aqui, nós somos doutrinados, né? O mundo nos pregou o seguinte, que nós temos todo o tempo do mundo. Quem não se lembra daquela música, né, do Legião Urbana? Temos todo o tempo do... Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você não tem todo o tempo do mundo. Infelizmente ou felizmente, porque é a vontade de Deus, você tem um prazo de validade. Você nasceu e você está fadado. Um dia você vai morrer, né? Aqui fala, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então nós somos jovens e nós temos a síndrome, até coloquei aqui, nós temos a síndrome horrível de Highlander. Highlander é um ser imortal, que cruza gerações, milênios, né? Mas você não tem essa síndrome em nome de Jesus, amém? Você não é imortal. Imagine se Deus colocasse em nós o seguinte, olha, você vai nascer hoje, você nasceu na data do seu nascimento e você vai morrer tal dia. E depois que você vai viver. E depois disso você vai ter que me prestar conta do que você fez com a sua vida. Olha só que coisa séria. Então quer dizer, infelizmente, tem muita gente deixando de fazer para Deus hoje, confiando no amanhã. Aí eu te pergunto, e se o amanhã não chegar? E se um dia Deus virar para você e falar assim, olha, você vai ter que me prestar conta agora. Ó, vem para cá que você vai ter que me falar aqui o que você tem feito com o dom do tempo que eu tenho colocado na sua vida. Seguindo aí. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou tempo de plantar e tempo de colher. E esse, meu irmão, é um tempo muito difícil, o tempo da semeadura. Nós temos que entender que nós temos um tempo determinado para semear coisas. E com certeza a palavra, né, nos fala que nós vamos colher aquilo que nós semeamos, que nós plantamos. Geralmente nós não temos nada, ou nós temos muito pouco para semear. Então, meu irmão, você tem que entender que mesmo que você tenha pouco, mesmo que você não tenha nada, você tem que semear, porque a palavra ela é fiel. E como fala lá em Salmo 126, versículo 5 e 6, não precisa abrir não, está escrito assim, ó, 126, se você quiser abrir lá, Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Então que você possa tomar posse dessa palavra e que você entenda que a época da semeadura é um tempo importante, que você precisa tirar, que você precisa fazer para que Deus possa prover, para que Deus possa operar na sua vida. Amém? E eu creio, irmãos, que o tempo da colheita, ele é real, ele vai acontecer. Agora, é importante você saber também o seguinte, qual que é a semente que você tem lançado? Já parou para pensar? Qual é a semente que nós temos colocado? Será que aquilo que nós temos semeado, será que aquilo que nós temos plantado, convém? Ele provém do Senhor? Porque é aquilo que você vai colher. Se você semeia a tempestade,
você vai colher tempestade. Se você semeia amor, bênção, prosperidade, certamente você vai colher isso aí também. Então, o problema não está no fato de você semear. O problema está no tipo de semente que você tem semeado. Porque certamente vai vir o tempo da colheita, e aquilo que você semeou, aquilo que você plantou, certamente é o que você vai colher. Seguindo aí no versículo 3, acompanhando aí. Tempo de matar e tempo de curar. Salomão, ele quando ele escreveu isso aqui, ele estava no final da carreira dele, né? Então Salomão, ele era um homem extremamente sábio, todo mundo sabe disso. E no final da vida ele fala assim que existe tempo. E ele descreveu isso aqui pra gente, que importa o tempo, a qualidade do tempo que você tem passado. Então é algo que nós temos que aprender, nós temos que tomar para a nossa vida. E ele fala aqui que existe tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar? Sim, tempo de matar. Existem alguns planos, alguns sonhos, algumas lembranças que você precisa matar, que você precisa fazer com que elas morram. Porque isso aqui não vai te trazer prosperidade, isso não vai te trazer benefício nenhum. E você precisa matar isso na sua vida. E um exemplo claro disso que eu tive na minha época que eu era da sede, tinha um irmão lá, ele tinha um sonho. E hoje graças a Deus eu não tive mais contato com ele, mas eu creio que Deus mostrou isso aí para ele, ele entendeu isso aqui. Mas esse irmão, da época de adolescente dele, ele é bem mais velho. Muitos de vocês aqui não vão saber, também não vou citar nome. Mas ele era apaixonado por uma pessoa. Ele, da mocidade, época da mocidade, ele viu a irmã e falou: meu Deus do céu, essa irmã é que eu quero para a minha vida, essa irmã é que eu vou, né, correr atrás. E começou a orar, e orar: Deus, me dá aquela varoa, Deus, eu quero casar com aquela varoa, e ela é isso, ela é cheirosa, ela é assim, ela é assada, e orando. Mas só que esse irmão, a latinha dele, gente, era muito fraquinha. A lata dele era assim, era bem fraquinha mesmo, sabe? E a irmã era uma pessoa bonita. Até hoje ela está lá na sede, você olha assim para ela e fala: nossa, que mulher bonita, né? E esse irmão orando, Deus, eu quero aquela varoa para mim, e só ficava na oração. Aí saía da mocidade, o que acontecia? Os gaviões, né, todo mundo rodeando. Aí um começou: não, vamos ali e tal, e ele só vendo a banda passar. Aí um belo dia, ele orando, essa irmã vai para o interior de São Paulo, e teve-se notícia que essa irmã casou, teve filho, já estava até tendo neto já. E ele lá orando: Deus, me dá aquela irmã, que não sei o que. E o pastor Jorge encontra com ele: ô fulano, e aí, como é que tá as coisas e tal, que não sei o que, já casou? Não, casei não. Ué, você não casou não? Tal, você tá aí e tal. Rapaz, tem que casar. Não, estou orando pela irmã fulana de tal. Pastor Jorge: o quê? Você está orando pela irmã fulana de tal? É, eu estou orando por ela. Meu irmão, deixa eu falar com o seu negócio. Passou, já acabou, mata isso aí na sua vida, porque aqui, a mulher já está tendo neto, você está orando para casar com ela. Aqui, sai fora, isso aí está te matando. Meu irmão, quando o pastor Jorge falou que essa mulher tinha casado, mas foi uma decepção na vida desse homem. Esse homem só não foi no estado de depressão porque Deus teve misericórdia da vida dele. Mas ele mudou para Portugal, ele falou: não, agora eu vou chutar o pau e vou rodar o mundo. Aí foi para Portugal, voltou de Portugal. Aí quando ele voltou de Portugal, eu encontrei com ele num culto de segunda-feira lá. Eu tinha combinado com você, a gente foi assistir um culto lá de segunda-feira, de empresário lá na sede. Com quem que eu encontro? Olha o irmão lá, assentado, fui fazer um lanche na lanchonete lá. Ele assentado lá, e adivinha o que aconteceu? Ele não casou. Ele voltou solteirão de Portugal e ele não casou, gente. Não casou. Então assim, o que eu aprendo com isso? Tem coisas que você ora, Deus tem 3 respostas para você: sim, não ou espere. Amém?
No caso dele, Deus falou não para ele. Deus falou não, a mulher já tinha casado, já tinha resolvido a vida dela. O irmão orando, Deus me dá, acabou. Isso aí você tem que matar, isso aí. Ou você mata, ou isso aí acaba matando você. Então, meu irmão, o que eu aprendo com isso? Tem coisa na sua vida que você precisa matar, você tem que encerrar. E é isso que Salomão está falando com a gente aqui. Tempo de matar e tempo de curar. Um outro exemplo também, mais recente. Um irmão tinha um sonho de construir um sacolão lá no bairro Dona Clara, lá perto da igreja. E o sonho da vida dele era formar um sacolão, era abrir um sacolão e falar: Deus, eu vou aposentar e eu vou viver do meu sacolão, e eu vou abençoar os irmãos, e todo domingo, no final do culto, eu vou abrir o sacolão, os irmãos vão passar lá, vão fazer o sacolão, e vão embora para casa, vão preparar o almoço e tal, não sei o que, e vai ser benção e tal, e pum! Foi lá, alugou o local, local caríssimo, alugou o espaço lá e abriu o sacolão dele. Aí o pastor Jorge vendo aquilo, passando aquilo, ele falou: gente, deixa eu entrar nesse negócio aqui, de quem que é esse negócio aqui? Ele tá vendo lá, ele colocou algumas frases evangélicas, aí chamou a atenção do pastor Jorge. O pastor Jorge passou lá e falou: ô meu irmão, tudo bem? Graças a paz do Senhor Jesus, amém? Amém e tal, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, irmão, e esse negócio aqui? Aí ele orando lá e tal, com o irmão, abençoando o local, falou: meu irmão, deixa eu falar com o seu negócio aqui. Você orou para Deus? Deus está com você nisso aqui? Uma perguntinha básica que o pastor Jorge fez para ele: Deus está com você nisso aqui? Não, isso aqui é o meu sonho. Isso aqui é o meu sonho e Deus está comigo sim e tal. Meu irmão, que mal lhe pergunte: quanto você gastou para poder... Pastor, até agora eu estou em 60. Peraí, você gastou 60 mil? 60 mil, pastor. Aí o pastor já ficou calado, falou: gente, fulano gastou demais. Você não